Graça, paz e luz de Jesus, irmãos queridos, irmãos amados. Começando aqui mais um podcast, amém? Desculpem aí o atraso, o pastor veio muito de longe, amém? Pastor aqui, Flávio Miguel, amém? Que vai estar aqui se apresentando para vocês com uma breve biografia, amém? Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor, Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória. Queridos, o tema é forte, amém? É forte, é para você pegar a sua porção que Deus vai falar com você essa tarde e com todos nós, amém? Aqui, ó, na unção do Senhor, em nome de Jesus, amém? Para quem aí estava aguardando, as irmãs em Cristo, a Lislaine, a pastora lá de Belo Horizonte, a Rosilene, a pastora Vera, enfim, Maiara, né, também, a irmã Maiara, todos que estavam aí aguardando, já estamos aqui ao vivo, amém? E vamos estar aqui falando com o pastor Flávio no tema de hoje, queridos. O tema é forte, amém? E já já a gente vai começar aí nesse tema aí com vocês, amém? Pastor Flávio. Boa tarde. Boa tarde, amém? Graça e paz, pastor. Amém, glória a Deus. Aleluia. Amém? Então aqui está o pastor Flávio. O pastor Flávio pode estar se apresentando. Estamos aqui nos bastidores com a pastora Priscila, a esposa do pastor Flávio. Amém? Os filhos, né? Estamos aqui com os filhos e com o nosso obreiro de missão, Edilson. Amém? Vamos lá, pastor? Pode estar se apresentando. Jesus, meus amados queridos, obrigado pela oportunidade missionária de estarmos aqui juntos, Glória refletindo a Deus, sobre pastor. a palavra de Deus. Amém. É aquilo que nos traz vida e vida em abundância, através da palavra que nós a cada dia somos direcionados a nos render ao poder de Deus. Aleluia, Amém? Deus. Eu trago aqui logo de imediato a missionária um nosso livro que nós estamos trabalhando com evangelismo na Igreja Batista em Brasilândia, onde eu sou pastor auxiliar, ali trabalho com missões e evangelismo. O Evangelho de Jesus Cristo segundo Paul Washer, aqui para a irmã. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Olha aí, queridos. Amém? Glória a Deus. Um trabalho de evangelização, né, com o pastor Flávio, lá na Brasilândia, não é isso, pastor? Brasilândia. Igreja Batista de Brasilândia. Amém, queridos? Olha aí. E vai entrar um pouco também de falar de evangelismo também dentro dessa passagem. Amém? Glória a Deus, que tudo engloba, queridos, na palavra de Deus. Aqui estamos com a irmã Gilcélia, amém? Deus abençoe poderosamente, irmã Gilcélia. Depois eu respondo, tá bom? E estamos aqui com Rafael Freitas, glória a Deus, nosso irmão em Cristo, da igreja também, a igreja Manancial, amém? Glória a Deus. Louvado e agradecido ao santo nome do Senhor. Estamos aqui também com a irmã Ana Maria, glória a Deus. Louvado e agradecido ao santo nome do Senhor, Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória, saúde, graça e paz, povo de Deus. Amém? Fica aí até o final, que é bênção essa palavra. Amém. Meus queridos, eu sou o pastor Flávio, como já disse aqui. Sou formado em teologia e também cursei o livro de mestrado, né, na Faculdade Mackenzie, né? Embora a gente sabe que há uma relutância com relação a teólogos, mas estamos aqui, claro, na dispensação do Espírito Santo de Deus. O conhecimento, claro, sempre agrega, a palavra de Deus vai nos orientar a buscar conhecimento na palavra, mas é claro, evidentemente que nós, pastores, não perdemos a dependência do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Por isso entendemos que a missionária nos chamou, porque já conhece aqui o nosso trabalho e nosso direcionamento aqui com os princípios bíblicos. E a dedicação também para com a obra, né, pastor? Amém. Também com a obra do Senhor, queridos. É um casal, né, o pastor e a pastora de muita dedicação com a obra do Senhor. Amém? Queridos, o tema de hoje olha, preste atenção nesse tema. Tudo que se repete é maldição hereditária? Tudo que se repete na vida, no ciclo familiar, é maldição hereditária? E como aniquilar? Vamos falar um pouco hoje, amém? Para todos aí terem um entendimento sobre maldição hereditária. Tá certo, meus queridos? E vamos começar aqui, né, pastor? Sim. Mediante, pastor, eu separei uns versículos até, mas aí a gente vai conversando, porque nada aqui é ensaiado, porque é ao vivo, amém? Fazer que nem, né, o Faustão lá, sim, o apresentador, ele falava assim, né? Quem sabe faz ao vivo, amém? Glória a Deus, né? Não para, né? A glória é para Deus, amém? Não olhe para nós aqui, não me olhe Daniela humana, mas olhe aqui a palavra de Deus, amém? A luz de Jesus Cristo sobre nossas vidas, amém, queridos? No Êxodo 24, pastor, acredito que é isso, deixa eu dar uma olhada, ou se é no 25.
Não, é no Êxodo 20. No Êxodo 20, versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me odeiam. Pastor, dentro desse versículo, né, eu vejo muitas passagens na Bíblia e tem pessoas que podem, no momento, até entrar num debate de falar assim, mas isso é do Antigo Testamento, né? Mas eu vejo isso, pastor, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento e até mesmo como a realidade da própria vida de hoje, na realidade de nós seres humanos, né? Eu vejo mesmo algumas coisas mesmo na própria minha família, né? Sobre essa questão. Então, como definir essa maldição hereditária? Sim. Né? Meus queridos, nós entendemos e sabemos que para nós estudarmos a Bíblia é necessário que sempre haja um contexto, você leia o texto inteiro, né? Sim. Assim como também, não somente o texto inteiro, mas a missionária acabou de citar aqui a questão do Antigo Testamento, Antiga Aliança, mas é necessário também que nós avaliamos a partir agora, no tempo da graça, e agora com a vinda do nosso Senhor Jesus, Ele veio concluir, Ele veio dar legalidade, Ele veio orientar-nos a nossa vida, não só como Jesus, como seus discípulos, os apóstolos, né, em concordância com Jesus. Então nós sempre fazemos menção ao Antigo Testamento, o que Jesus explica sobre ele, né? Então é fato que nós precisamos, em tudo e qualquer tipo de situação, avaliar a partir do Antigo Testamento e rever isso em Jesus, no Novo Testamento. Não é verdade? A nossa querida irmã leu aqui o versículo 5 de Êxodo 20, e eu quero fazer aqui menção, missionária, Sim. com o versículo 4, que antecipa essa fala da parte de Deus aqui. Diz assim, a partir do versículo 1 do capítulo 20 de Êxodo, diz assim: Então Deus falou todas estas palavras. Versículo 2: Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenham outros deuses diante de mim. Versículo 4: Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visitou a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aleluia, Deus. Ou seja, meus queridos, nós percebemos pelo texto que o Senhor falando sobre bênção e sobre maldição, missionário, Sim. Ele está aqui também relatando que nos versículos anteriores, que para que essa maldição venha entrar na vida do ser humano, na vida daquele povo, há uma porta. Hoje se fala muito dos portais. Aí, sim, né? sim, há uma brecha então, é isso. Então Deus já está falando que essa maldição ela entra de acordo com um portal que é aberto. Né? E esse portal aqui são costumes pagãos, né? São realidades que não provêm ao povo de Deus. E por isso que ele orienta. Esse povo aqui, amados, ele está aqui saindo do Egito. Sim. Está trazendo com ele costumes e práticas. Então, Deus declara e traz muito bem aqui o que traz maldição sobre a vida das pessoas. E que, é claro, nós percebemos aqui, ele fala da 4ª geração, mas ele visita com bênçãos, né, a vida também por 1000 gerações. Que na verdade, essas 1000 gerações, que aqui, se você for colocar cientificamente acompanhando, nós não percebemos aqui um número exato. Essas 1000 gerações, ela estaria falando de uma maneira, uma hipérbole, né? Como Sim. Jesus trabalhou com as parábolas, aqui seria uma hipérbole. Na verdade, o Senhor visita a sua geração de uma maneira infinita. Sim. Né? São 1000 gerações. Seria a mesma coisa que você falar assim, estou morrendo de calor, mas na verdade você não está morrendo, né? Então aqui é a mesma coisa, até 1000 gerações, a irmã agora fechou, teve um procedimento, acompanhou o processo com Deus, então agora a sua família vai colhendo todos esses frutos infinitamente aí até que Jesus volte. Certo, então, mas então o pastor está dizendo que dentro dessa passagem, que são também dentro de mandamentos, né, do mandamento, das leis do Senhor, essa maldição, ela também se refere ao que a pessoa pratica dentro do mandamento
que de certo ela vai colher, não é isso, pastor? Exatamente. Nós percebemos também outra fala, nós trabalhamos agora com o Novo Testamento. Vamos à fala de Jesus, lá em João 9. Certo. Né? Quando ocorre um momento em que Jesus ele cura um cego de nascença, ali próximo ao templo, né? No pátio do templo ali. Então, ele curando este cego, alguns dos seus discípulos vão perguntar a ele: Senhor, mestre, quem pecou? Este homem e os seus pais, eles que pecaram para que ocorresse isso? Sim. Então Jesus responde lá no capítulo 9, no versículo 2 e 3, essa conversa ocorre. Então Jesus ele responde: nem ele e nem seus pais pecaram, mas isto ocorreu para que a obra de Deus fosse manifesta na vida dele. Então você percebe agora Jesus falando sobre essa questão da maldição e agora já desvencilhando. Então você percebe o desvencilhamento dessa questão de uma maldição hereditária. Ele não pecou. Nós precisamos entender, meus amados, para falar de maldição, nós precisamos também entender o que são as promessas de Deus. Existem promessas de Deus para Israel, existem promessas de Deus para o gentil, certo. E existem promessas de Deus para a igreja. Assim como, se você perceber, maldição aqui está no contexto, no livro de Êxodo, que são para aquele povo do Egito pagão, e que agora, quando o povo de Deus começa a se comportar como povo pagão, então essas maldições também advêm à sua vida. Vai andar junto. Mas também, meus queridos, existem situações de maldição que estão na vida de alguém, que agora não é uma maldição hereditária advinda de pecado. Sim. E que também a Bíblia vai nos incorrer lá no livro de Apocalipse, lá no capítulo 22, versículo 12, Jesus falando: eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Aqui, meus queridos, correspondendo este mesmo texto, onde Jesus vai dizer sobre essa manifestação da obra de Deus na vida de alguém que está sobre uma maldição, como aquele homem se entendia que ele estava sob uma maldição. Sim. Mas ele não pecou, Jesus disse. Não havia então uma maldição hereditária, mas ali o poder de Deus seria manifesto através de sua vida. E este homem, meus queridos, com certeza, assim como Jeremias, assim como Estevão, assim como Jó, assim como Paulo, receberá galardão da sua obra. Aleluia, Deus! Uma obra colocada não por ele mesmo, que ele fez a obra para receber esse galardão. Sim. Mas assim como Jeremias, ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe para uma obra. E qual era a obra que ele faria? Era uma obra a partir dele? Não. Era uma obra já que estava sobre o projeto de Deus, na soberania de Deus, eita glória! No entendimento de Deus, para que ele, ali naquele momento, através do Senhor Jesus e da obra que o Senhor Jesus faria na vida dele de cura, esta maldição sairia e o poder de Deus seria reconhecido por todos que ali estavam, até mesmo pelos fariseus, que depois foram atrás para saber quem era este homem. Se você ler o texto lá, né, você vai perceber todo o texto, que eles vão procurar e vão querer saber quem foi este homem que te curou. Então ali foi conhecido, ele falou sobre Jesus, ele já se tornou ali um missionário, um evangelista. Né? Você que é servo de Deus e homem de Deus, está passando por situações, muitas vezes nós somos acomedidos por isso. Ué, mas eu estou passando por essa situação, é maldição? Será porque isso já está na minha família, que vem ocorrendo? Sim. Pode ser, pode ocorrer em situações que a maldição está vindo, mas não porque agora você está em pecado. Em dado momento, o Espírito Santo, na busca do Senhor, você vai perceber, porque eles perguntaram a Jesus. Então pergunte a Jesus: Senhor, qual é a minha situação? O Espírito Santo vai revelar no seu coração. Essa situação que eu estou passando é uma maldição pela qual a minha família já vem enfrentando? Ou porque de fato o Senhor tem algo poderoso para fazer? Ou porque de fato eu estou agora voltando aos meus costumes pagãos que eu tinha lá, e a minha família também já teve, e isso está incorrendo numa maldição na minha vida? Eita, então essa Deus. Pergunta, ela tem que estar a priori, mas já lançando luz sobre o seu pensamento nessa hora, através do Espírito Santo, meu querido irmão e irmã que está aí, você não venha somente se culpar por isso e por aquilo,
Pergunte a Jesus. Né? Não tome somente um direcionamento, entendendo que apenas está havendo uma maldição por um costume pagão que está vindo, e o seu velho homem já está ressurgindo. Sim. Mas pode ocorrer também que Deus tem um plano e um propósito para que a glória de Deus seja manifestada através da tua vida. Aleluia! Igreja, pegue aí, irmãos. Aqui está nossa irmã Edinalva, lá do Paraná, minha prima querida, irmã em Cristo. Deus abençoe tua vida ricamente, minha querida. É forte, queridos, eu tô entendendo. Se você estiver entendendo aí, coloca tô entendendo, amém? Pra glória de Deus, porque o pastor falou muito de paganismo, o povo do Egito. Eu venho de uma família, pastor, que tem muitos, tinha, né? Ou não sei se ainda exatamente tem, mas eu vim de uma família que era, no caso eu era, né, de uma determinada, em outra denominação. Sim. Mas eu vejo que minha família em si, minha parentela em si, ela tinha essa questão de paganismo, né? De povo pagão. E a pergunta é, pastor, como aniquilar dentro disso? E quando a gente vê muita repetição também, por exemplo, de separações, né? De divórcio, quando a gente vê situações de filhos gerados antes do casamento, já no ambiente familiar, isso também vem dentro desse paganismo, desse povo do Egito, embora eu entendo como pagã aquelas pessoas que não conheciam a Deus e que iria por qualquer, sem noção, pela falta de entendimento, ia por qualquer caminho, né? No caso, o caminho deles era de deuses, de qualquer coisa que eles achavam ali onde eles pudessem colocar a fé deles. Como o pastor pode dizer isso dentro dessa questão? É maldição, e como aniquilar a libertação vindo no Novo Testamento, que é de fato se quebrar na entrega com Jesus. O pastor falou até de 2 Coríntios, né? Se transformar, né? Sim. Deixar o velho homem, né? Sim. Como é que é dentro dessas passagens, pastor? Explica para nós. Meus queridos, olhando aqui para a questão da missionária, com essa pergunta, me remeter lá ao pensamento quando Jesus fala aos fariseus, capítulo 23 do livro de Mateus, quando ele vai falar sobre aos fariseus que eles estão ali, Jesus fala assim: hipócritas, vocês coam o mosquito, mas vocês deixam passar o camelo, né? Havia um costume dos fariseus, assim como aqui no Brasil, nós temos no sul do país, o costume lá do chimarrão, né? O pessoal Sim. toma aquele chá e tem uma redinha que as pessoas colocam ali para coar o chá. Então Jesus está especificando justamente esse costume deles, falando sobre essa questão de coar o mosquito que poderia entrar no chá. Sim. Mas na verdade Jesus está simbolizando e dizendo a ele: olha, vocês deixam passar um camelo, porque vocês não exercem a justiça, a misericórdia de Deus, né? Somente enfatizam a religiosidade. E muitas vezes, meus queridos, no meio de famílias cristãs, Sim. nós percebemos pessoas desviadas do Evangelho. Olha aí, igreja. Às vezes até que trazem orientação para as pessoas, mas na verdade estão como sepulcro caiado, como Jesus diz no capítulo mesmo, 23 do livro de Mateus. Alguns de nós nos encontramos dessa forma muitas vezes. Sim. E nessa perspectiva, nós estamos muitas vezes coando o camelo, mas não estamos exercendo nem o amor de Deus, porque nós estamos julgando as pessoas, porque agora nós também estamos sem ir na igreja ou indo de forma errada, nós projetamos o nosso pecado na vida das pessoas, e isso incute em nós maldição, nós estamos em pecado. Eita, nós estamos deixando de colocar o amor em primeira instância e a justiça de Deus. É isso. E é claro, através disso, as maldições, a porta está sendo aberta. Por isso que Jesus é bem enfático quando ele trata essa questão. É no meio, é no campo religioso. Então a maldição que já entrou na família por alguma porta, de alguma maneira, né, o vício já está de uma maneira genética na vida da pessoa. Isso agora o velho homem, a velha criatura, vai tomando conta aos poucos e isso vai crescendo. Então a maldição novamente vai tomando o seio da família. Porque não se rende a Deus, não se rende o poder de Deus. E aí nós vamos classificar como uma maldição hereditária. Meus queridos, nós lembramos lá no livro de Levítico capítulo 16, quando Deus manda ao povo para que coloquem um bezerro
e ali as pessoas impunham as mãos sobre este bezerro para colocar as suas culpas. E Deus diz assim: olha, oriente o povo que coloque as mãos sobre o bezerro, e após eles confessarem os seus pecados, lance este bezerro ao deserto. Em nós, irracionalmente, incondicionalmente, Deus já conhecendo o ser humano, aleluia, Deus, nessa questão de culpa, nós temos uma dificuldade muito grande, meus queridos. Quando nós, muitas vezes, uma das colunas que sustentam a questão da maldição hereditária é que nós temos que lançar culpa. Houve um pecado, houve uma situação, e nós temos a tendência de querer lançar culpa sobre alguém, porque nós queremos nos livrar dela. É desse jeito, pastor. Eu preciso colocar, alguém é culpado aqui. Isso é natural do ser humano. Então Deus, sabendo já essa natureza pecaminosa nossa, natureza caída, Deus faz nesse momento e manda lá que o sacerdote faça dessa forma. E nós hoje, quem é que lançou a nossa culpa e o nosso pecado por terra? Foi o Senhor Jesus. E nós, por não nos rendermos ao Senhor Jesus, lançando sobre Ele, como disse Pedro, toda a nossa ansiedade, todas as nossas culpas, todos os nossos medos, então nós ficamos carnalmente procurando culpados. E nós lançamos maldição hereditária, nós falamos que isso advém disso, advém daquilo, realmente. Mas é claro, nós precisamos separar as coisas. A maldição, ela vem ao ímpio. Por isso a Bíblia vai dizer, no livro de Provérbios, que o sol nasce para justos e para injustos. Sim, para todos, né, pastor? Para todos nós. Então, a maldição é lançada tanto para os injustos como para os justos. Assim como a palavra de Deus, assim como o Deus de Israel é pregado, não somente pelas nossas palavras, mas também, como diz o Salmo de 139, que as pessoas reconhecem o Deus pelo firmamento, pelas nuvens, pelo céu, pelas estrelas. Aleluia, Deus. O ímpio ele tem uma revelação de Deus natural, não sobrenatural, como nós, servos de Deus, temos, através da ação do Espírito Santo. Mas uma ação natural, alguns escritores vão falar sobre isso. O Espírito Santo fala com todos também. Então, de certa forma, a maldição, ela está sobre a vida de cada um. São as bebedices, são os adultérios, né, que a palavra de Deus vai expor. Então são costumes que vêm no mundo acompanhando, e que nós, servos de Deus, que agora nos rendemos ao poder de Deus, quando permitimos que isso insere, que isso venha à nossa vida, isso vai tomar forma, isso vai tomando corpo, isso vai crescendo a cada dia mais. Assim como você que serve a Deus e foge do pecado, essas maldições também, elas vão perdendo força no seu organismo, na sua mente, no seu coração. Por isso a palavra de Deus vai nos dizer que nós somos como a luz da aurora, que vamos crescendo pouco a pouco, até que sejamos dia perfeito. Aleluia! Olha a coisa linda, igreja! Aleluia! Né? Então dá a entender aí, né, pastor? Muito obrigado, pastor. Glória a Deus, isso vai tirando muitas, né? As questões que a gente tem, né, dentro, né, quando fica algo assim, fala, Espírito Santo de Deus, fala conosco. E olha o Espírito Santo de Deus falando conosco essa tarde, queridos. Porque eu vejo aí também que dentro disso que o pastor está aqui nos ensinando, falando, nessa unção, glória a Deus, do amado Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas, a maldição, ela é o pecado, né? Então a maldição, ela é o pecado, queridos. Né? Aqui estamos também com a nossa irmã Gislaine Rodrigues, estamos com a nossa irmã Gilvana Bento, minhas queridas, saudade de todas, amém? Deus abençoe poderosamente. Queridos, peguem essa palavra porque é forte, nós temos que entender isso, né? Para nós fecharmos ciclos, para nós fecharmos, né, pastor? Portais, para nós fecharmos brecha, aleluia, Deus. Para nós termos força, querido, de se render aqui, como o pastor falou, e buscar Jesus, para que toda essa maldição seja quebrada pelo poder do nome de Jesus Cristo, que é o nome sobre todo nome, amém, igreja? Glória a Deus. Falando um pouco de Coríntios, pastor, lá na parte de 2 Coríntios, né, do velho homem, 2 Coríntios, pastor, me ajuda? Sim. Glória a Deus. Aleluia. 2 Coríntios,
capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, dentro disso, cabe também dentro de tudo que o pastor está falando, né, pastor? Porque a pessoa, quando ela de fato ela está em Cristo, que ela teve a aceitação, que ela teve um encontro e que ela pratica, porque não basta só aceitar, né? Não basta só dizer que crê, mas não praticar de fato a palavra de Deus no ambiente familiar, em todo lugar, né? E então essa nova criatura, que nem lá que se refere ao povo do Egito, ao povo pagão, se alguém está em Cristo, coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Embora no Antigo Testamento, como o pastor estava aí falando, o sacerdote ia fazer o sacrifício para aqueles pecados, aquela maldição cair por terra, né? Hoje, é pela graça de Deus em nossas vidas, né? Quando nós nos rendemos e buscamos pela misericórdia de Deus. Mas como ser aniquilado de fato, pastor, dentro de um ambiente que pode ter ali um que realmente está servindo ao Senhor e o outro ainda não, o outro ainda está no paganismo? Meus queridos, a carta, Jesus é a carta de amor. O Evangelho de João, ele mostra, ele vem relatando e vem nos ensinando sobre o amor. Esse é o maior vínculo da perfeição. Né? Aleluia, Deus! Deus diz, Paulo dizendo, né? Que o nosso vínculo seja a fé e o amor. Pois, por isso, meus irmãos, que numa leitura da Antiga Aliança, lá no Salmo 91, nós percebemos a palavra de Deus dizendo que nem seta de noite ou de dia nos alcançará, nem praga alguma chegará à sua tenda. Mas no contexto, lá nesse livro, no Salmo 91, no versículo 5 e 6, ele vai dizer assim: pois encarecidamente me amou, e eu o livrá-lo-ei e o colocarei num alto retiro. Aleluia, Deus! Por quê? Tão encarecidamente o salmista amou a Deus. Então, quando você ama a Deus, você vai se desvencilhando dessas maldições, elas são quebradas. Por isso que aos Romanos, Paulo vai escrever lá: quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém. Olha aí, coisa linda. Quem nos separará do amor de Cristo? É muito lindo. Deus é As tremendo. potestades, os principados, nenhum poder, nada, a profundeza, a altura, nada, o abismo, nada nos separará do amor de Cristo, do amor de Cristo. Esse amor, eles precisa estar correlato no meu e no seu coração. É claro, por isso que a palavra de Deus diz, lá, o primeiro mandamento que nós temos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus, em certa feita, ele vai dizer que não veio trazer, ele veio trazer a espada. E ele vai dizer também lá no livro do Evangelho de Mateus sobre as questões do ministério: aquele que vem a mim, aquele que jamais o lançarei fora. Aleluia! Então, Jesus vai tratando a questão de você deixar, de você renunciar. Aquele que ama mais a esposa, filhos, marido, esse não tem parte comigo. Olha ama aí, mais. Olha aí, igreja. Ama mais. A colocação é: ame mais a Deus. Ame a Deus em primeira instância. Ame a Deus sobre todas as coisas. Quando você ama a Deus, você consegue quebrar barreiras, não se deixar levar por situações adversas que nos surpreendem. Talvez quando o filho traz uma questão sobre a tua vida sentimental, quando a esposa traz uma questão sobre a sua vida sentimental, enquanto muitas vezes líderes de ministério dentro da igreja te trazem situações, porque o seu amor está centrado em Deus em primeira instância. E é claro que este amor ele é derramado nos nossos corações, e assim nós conseguimos amar o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Claro, em primeira instância, os nossos filhos, nossa esposa. E assim nós conseguimos cada dia mais entendê-los como são, ou seja, pecadores, assim como nós, que estão a cada dia em crescimento, que caíram, tiveram uma queda lá também no Éden. Nós somos fruto desta queda. E quando nós olhamos lá para o Éden, nós conseguimos perceber que aqueles que estão ao nosso redor estão como nós, numa fase de crescimento, numa progressão. Você está agora num processo de santificação. Aleluia. Então você entende também que essas pessoas também assim estão. Então o amor de Deus, ele é
a armadura que te reveste, que te fortalece. E assim você consegue combater as hostes espirituais da maldade, e nem elas são capazes de te tirar da presença de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Pastor falando aí, né, de Salmo 91, que é um salmo de proteção também, né, pastor? Um salmo de proteção, de revestimenta, né? Um salmo poderoso, né, para nós aí estarmos selando nos nossos corações, amém? E dentro desse salmo que o pastor falou, eu vejo que no Salmo 35, tanto como o 91 e o 128, ele é muita dessa questão, né, de maldições, tanto hereditárias como não hereditárias, porque nem todas as maldições são hereditárias, né, pastor? Tem aquelas maldições que, digamos, que seja pelo comportamento da pessoa ou alguns traumas que aquela pessoa passou também, não é isso? Sim, sim. Nós vemos situações, irmãos, trabalhando essa questão de maldição hereditária. Eu diria que num atendimento pastoral é como nós atendemos casais. Cada caso é um caso diferente, né? Nós temos aí a situação, por exemplo, tratando da palavra de Deus, nós temos o caso de Abraão, quando mentiu com relação a Sara. Depois dele, o seu filho Isaac também mentiu. Foi isso. Então nós vemos aí um medo, né? Uma insegurança. Sim. Né? Então ali há uma falha de caráter, né? Então quando há uma falha, há uma propensão da presença, uma falta da presença de Deus. Sim. Há falta de altares estar sendo levantados para Deus, né? Então cada caso é um caso diferente. Talvez nós temos uma situação muito complicada e vemos aqui com relação ao que eu já disse aqui, quando Jesus vai falar com os fariseus, muitas vezes nós queremos falar para os nossos filhos: olha, você não beba, mas eu estou aqui com a latinha de cerveja na minha mão, né? Então Abraão falava assim: ó, não minta, Isaac, mas ele constantemente, uma mentirinha ou outra podia estar ocorrendo. Então sim. Isaac lá na frente é o que a irmã está tratando, questões de costumes familiares, questões já psicológicas, não tem nada a ver com a questão mística da maldição propriamente tomando a sua vida. Sim. Na questão de uma ação direta maligna. Sim. É claro que ela é maligna, mas ela provém, porque a palavra de Deus diz, lá em Romanos também, Paulo dizendo, para nós renovarmos este mundo através da nossa mente em Cristo, né? Jesus. Então nós não trazemos essa renovação para nós em certas e determinadas áreas, e os nossos filhos estão sabendo, estão vendo essas coisas ocorrerem. Sim. É onde nós vamos lançando maldição também, sobre a vida deles, né? Nós temos o caso de Sara, né? Teve o filho, ela era estéril. Aí nós temos também, lá na frente, o caso de Rebeca. Sim. Que também era estéril, da mesma família. Sim. Mas Rebeca, se você perceber pelo contexto de sua vida, Rebeca era alguém idólatra. Certo. Né? Porque ela, em dado momento, quando ela sai ali, o seu esposo, ele vai tirar Jacó, ela da casa lá de Labão, ela estava ali com alguns ídolos, né, que foram procurados depois por Labão. Então ela já tinha certas práticas pagãs que estavam entrando na sua vida. Sim. E ali há uma brecha para que essa maldição continue e perdure. Aí nós já estamos entrando na questão transcendente, claro, de uma ação espiritual maligna. Há uma abertura. Sim. Né? Agora, a situação de Abraão e de Isaac, nós já vemos, é claro, um comportamento errado entrando dentro do seio familiar, e Isaac lá na frente tomando também essa mesma direção. Olha aí, tá vendo aí, irmãos? Entenda essa diferença, porque isso é algo que eles, olha, né, Pastor Flávio aqui, uma honra estar aqui com o Pastor Flávio, a família dele que está aqui conosco. Pastor Flávio é teólogo, né? E olha a profundidade da onde vai esse assunto. Amém, igreja? Porque nós temos que estar entendendo que a maldição hereditária, quando é maldição hereditária, é dentro de algo de portais espirituais, né? De coisas mais fortes, que maldição hereditária, coisas que já são más mesmo, de coisas más, obras más, né? O próprio nome já diz. Mas também tem a questão que nem tudo que é repetido é maldição hereditária. Pode ser, olha aí, como o pastor está falando, o mau caráter, né, que foi ali, uma mentira, um mau caratismo, uma falha
né, de comportamento, né, e ali gerou também, né, o filho fez a mesma coisa, né, Rebeca, que já veio ali teve ali um certo, eu não lembrava dessa parte, né, não me lembro assim dessa parte, e agora estou já tendo aqui essa porção aqui de aprendizado, queridos. Então, é algo muito forte para nós entendermos que em tudo na nossa vida nós temos que ter a visão correta para poder nos corrigir, se corrigir com Deus e nos corrigir conosco mesmo. Não é isso, pastor? Em questão de comportamento, em questões de coisas que muitas das vezes parece pequena, mas que está atrapalhando, né, pastor? Lá na frente ou passando para o nosso próximo, né? Seja filho, seja algum parentesco forte, né? Então nós temos que ter muito cuidado com isso, pastor, muito forte. Lembrando, né, missionária, quando Paulo vai dizer, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e nova criatura são. Quando estamos em Cristo. Então, essa é a diferença. Né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que são novas criaturas. Então não há uma condenação sobre a tua vida. Claro, quando você está vivendo sob a perspectiva de Cristo, sobre o relacionamento com Cristo, a sua família está sendo direcionada agora com o pensamento em Cristo. Por isso que Paulo vai dizer aos Filipenses, levando todo o pensamento cativo a Cristo. A minha mente agora ela é nova, ela é renovada. E eu também estou me sujeitando a me levar agora por novas perspectivas de caráter, por novos direcionamentos, aos quais o pecado, as arguições que o mundo, através do espírito do anticristo, como o João vai dizer lá na 1 João, que o espírito do anticristo já está no mundo. Né? Nós falamos aí há algum tempo, agora pouco recente na igreja, sobre algoritmos, né? E o algoritmos, irmãos, é uma coisa que para nós agora é nova, mas se nós entrarmos na história, já foi algo criado pelos suméricos lá, nação pagã, né? Há muitos anos atrás, antes de Cristo. O espírito do anticristo já estava no mundo. Sim. Já estava sendo viabilizado, encaminhado, assim como Jesus está para voltar. Assim, quando Jesus veio, a Bíblia diz em Efésios 4 que a plenitude dos tempos ocorria, onde tudo estava sendo preparado para Jesus voltar. Também João diz lá que o espírito do anticristo está no mundo. Então tudo está sendo preparado, meus queridos irmãos, para a volta de Cristo, mas também para o anticristo está chegando. Então é tempo agora de nós nos observarmos, não só falar sobre maldições que nos trazem situações agora adversas com relação à nossa vida agora que vivemos aqui, natural, mas nós devemos estar atentos sobre a maldição pior que está chegando, que é a falta da vida eterna de ter no céu. Olha aí, igreja. Isso aí é muito perigoso, né, pastor? Quer dizer, nós temos que de fato estar selado na palavra, né? Porque o engano, querido, o inimigo, o diabo, ele conhece a Bíblia, né, pastor? De ponta a ponta. Então nós temos que ter cuidado para não cair nesse engano aí, porque as coisas estão acontecendo aí fora, né? E esse outro lado que o pastor está falando, né? O cuidado com esse outro tipo de maldição. Amém? Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor, Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória, pastor. Interessante que isso que o pastor está falando é que quando nós estamos em Jesus Cristo, né, então se aniquila. Mas se aniquila quando de fato estamos, nos rendemos, porque na palavra de Deus também diz que Ele apaga as nossas transgressões, né? Então Ele joga tudo no mar do esquecimento, é isso, pastor? Sim. E essa certeza de dentro da gente, como ela vem dentro da gente, para nós termos essa convicção, é na fé mesmo, dentro da palavra de Jesus? Sim, a palavra de Deus diz, isso é algo, essa dúvida, ela percorre, Satanás é o pai da dúvida, né? Ele vem colocar a dúvida. Sim. Por isso que a palavra de Deus aos Romanos mesmo, que é o livro da fé, leia o livro de Romanos, meus queridos, Paulo vai dizer que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos dele. Aleluia! Então, o Espírito de Deus, ele coloca no meu e no seu coração todos os dias. Nós pastores, missionários, meus queridos, todos os dias, como Paulo diz, nós somos entregues à morte. Aleluia! Todos os dias. Aleluia, nós que temos ministério na obra de Deus, sempre Satanás vem em situações adversas, né? E tentando nos provar que nós não somos pastores, que nós não somos missionários, e você talvez que esteja no banco da igreja, que você aquele dia não é dia de ir para a igreja, e tantas outras situações, meus queridos. Mas o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele fala no meu e seu coração que nós somos dele. Glória a Deus. Nenhuma condenação há.
Não há condenação, queridos. Então o Espírito Santo de Deus está sobre a minha e sobre a sua vida. Se nós de fato nos colocarmos, Ele o tempo todo vai falar comigo e com você. Assim, meus queridos irmãos, como fala também com quem está lá fora. A palavra de Deus vai dizer, Jesus falando para os fariseus lá no capítulo 24, que e Jesus em sua oração também, lá no Evangelho de João, no capítulo 10, vai dizer que na sua oração, Jesus falando, eu tenho ovelhas também que não são desse aprisco. Ou seja, ovelhas que não eram ali do templo, não eram judeus que conheciam já toda a lei de Deus, mas Deus tinha a alcançar pessoas lá de fora que não conheciam, nem ouviam falar de Deus. Olha aí, igreja. Mas ali Deus já trabalhava no pressupostos, meu querido. Nós precisamos conhecer além da palavra bíblica, nós precisamos conhecer as nações e o seu contexto na época. E por isso precisamos estar na escola bíblica e na igreja, na casa do Senhor. Missionário, louva a Deus pela tua vida, por fazer esse podcast e falar sobre a obra de Deus, o reino de Deus, que nós precisamos crescer em conhecimento. Se você perceber, quando Paulo fala sobre a plenitude dos tempos, e historicamente você for trabalhar como Flávio Josefo, que era um dos grandes historiadores da época, você vai perceber como Deus já estava trazendo às outras nações um certo tipo de noção sobre o reino de Deus. Não a partir de Israel, a partir de estudos que eles mesmos faziam. É claro, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. A graça comum de Deus alcançando outras nações que não conheciam a Deus. Aleluia, Deus. Então Deus alcança o povo lá fora. Eu gosto de uma fala recente de Paul Washer, esse autor do livro que passei aqui para a irmã, no início da nossa conversa. Eu vou ler, meus queridos. Ele diz que a igreja hoje, ela está precisando ser evangelizada dentro, antes dela ir para fora. Então nós, meus queridos, precisamos ter noção. Jesus vai dizer também lá no livro de Lucas que a prostituta e o publicano estão entrando no reino de Deus antes mesmo que o povo de Deus. Olha aí! Meus queridos, é forte isso. Fique atento. Os que estão vivendo sob maldição lá fora, muitas vezes podem incorrer e estar entrando para o reino de Deus antes de nós que estamos dentro da igreja. Porque titubeamos em dois pensamentos. Pela dúvida, como a irmã acabou de colocar, a missionária Daniela, a dúvida, irmãos, é algo terrível. Fique atento. Fique atento. Quando a dúvida começar a tomar o seu coração, a Bíblia diz que no momento em que Judas estava com Jesus, Satanás entrou no coração de Judas. Tome cuidado, como a Bíblia diz lá no livro de Provérbios. Guarde o teu coração. Guarde o teu coração, pois nele estão as entradas e saídas da vida. Aleluia. Então guarde o teu coração através da ação do Espírito Santo. É muito forte isso, pastor. Ame a Deus. Busque o Senhor. É muito em forte. primeiro lugar. É muito forte. Glória a Deus. É que aqui está um mosquitinho, viu, queridos? É ao vivo, entendeu? Amém. Então aqui estamos... Amém? Pastor, é muito forte isso, queridos. Porque vejam, muitas das vezes a pessoa está ali na igreja, e às vezes ela vem acometida por um desânimo. De repente, que nem o pastor falou, planta essa dúvida na mente, como nós aqui, né? Tanto o pastor como eu coloquei aqui. E aí o que acontece? Aquele que vem de fora está com o coração mais rendido ao Senhor. E aí, queridos, pode ser que eles, né, pastor? Sim. Já estão ali, ficam até mais preparados do que aquele que deixou ser abatido pelo desânimo, pela dúvida. Então temos que ter cuidado com isso, queridos. Quando nós vemos de fato que estamos já começando a ficar meio assim, orando pouco, buscando pouco, sabe assim, irmãos? Nós temos que buscar estratégia, mas eu falo assim, estratégia em Deus, para nós sempre estarmos com a palavra de Deus, conforme aquilo que te motiva para estar na palavra de Deus. Esse podcast aqui, por exemplo, Deus colocou nos nossos corações e foi assim, rapidamente aqui sentados, após uma campanha que nós tínhamos feito até inclusive com a pastora Lucinete. E é um aprendizado aqui. Para mim, com os pastores que vêm como convidados, amém? Que já vêm com a palavra ali na unção, amém? Para quem está aí do outro lado, vocês que estão recebendo, né? Para o ambiente aqui, queridos, que é diferente, um podcast a sensação aqui é diferente de quando nós estamos ministrando, pregando ou fazendo uma obra de campo. É diferente.
né? Porque nós não é ensaiado e tudo aqui é na palavra. Você vê que nós estamos aqui com a palavra de Deus em mãos, né? E o próprio Espírito Santo vai nos fazendo ir no caminho desse bate-papo do entendimento da palavra de Deus. Amém? Que também eu vejo que é um devocional, porque tudo, né, pastor? Sim. Na palavra, dialogando, o Espírito Santo de Deus se faz presente aqui, queridos. Se faz presente na vida de quem está aqui nesse momento e aí na tua vida que está ouvindo agora. Amém? Vamos quebrar hoje. Jesus. Vamos quebrar agora dentro dessa palavra. Depois vamos ter aqui uma oração forte, né? Vamos aí estar quebrantando corações endurecidos. Pastor, lá em Números, no capítulo 14, do versículo 18, diz, né? O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, oh glória a Deus, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração, como nós colocamos aqui dentro da palavra. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também perdoaste a este povo, desde a terra do Egito, como também aqui já colocado, até aqui. Então aqui, pastor, o pastor também já falou aqui da culpa, né? Que sempre o povo fica querendo culpar alguém. Mas agora, pastor, colocando dentro das consequências. Nós sabemos aqui, como diz a palavra, Deus ele perdoa, mas não vai colocar como inocente aquele que é culpado, né? Então, quer dizer, por mais que nós estamos ali na presença de Deus, buscamos a Deus, estamos firmes, já temos ali convicção. Eu tenho convicção, eu estou salvo em Cristo Jesus, né? Na convicção, porque eu creio na minha fé em Jesus Cristo, que eu estou salvo em Cristo Jesus. Amém? Querido, e cada um sabe se está buscando ser santo, né? Quer buscar a santidade. Como assim, Dani? Ser santo, a palavra do Senhor diz, seja santo como sois santo. Quer dizer, buscar a santidade, está andando correto nas veredas do Senhor, né? Praticando isso é ser santo, que é buscando viver em santidade com a palavra de Deus, em obediência, em praticar obediência. Agora vem cá, para você ainda que se tiver assim, pensando, não, eu já estou em Jesus, está tudo certo, né? Achando que não vai ter consequência daquilo que foi plantado ali, que de repente a colheita ainda não veio sobre aquilo, e está pensando que está tudo bem, ou quando vier, não vai saber como agir de fato, né? Como ter uma reação de fato sobre aquela consequência, porque nós não sabemos como será a consequência. Pastor, dentro disso eu vejo que Davi derramou sangue, né? Porque Davi, segundo o coração, o homem segundo o coração de Deus, não pôde ali fazer o templo que ficou para Salomão, por conta que Davi era um homem de guerra. Davi era um homem que derramava sangue. Então, dentro disso, eu vejo que na história de Davi teve tanto maldições hereditárias, teve também faltas ali de maldições de comportamentos, de caráteres, enganos. Eu vejo que ali, quando nós entramos na parte de Samuel ali e tudo mais, dentro dos reis, dentro de crônicas, eu vejo tudo isso, tanto o espiritual como o natural, né? Sim. E dentro dessa colocação, pastor, Deus perdoou ali, muitas vezes que o Davi é aquele que se arrependia mesmo, né? Ele pecava, mas o Espírito Santo de Deus logo puxava a orelha e ele já logo se arrependia. Sim. Só que eu vejo, pastor, que mesmo ali ele se arrependendo, ele teve as consequências. Então isso aqui está dizendo aqui em Números que acabamos de ler, quer dizer, Deus ele perdoa, mas não inocenta o culpado. Sim, sim. Então quer dizer, terá as consequências, pastor? Com certeza. Aqui está a resposta dentro da palavra de Deus, mesmo no livro da fé. Leia, livro de Romanos, lá no capítulo 11, diz assim: Paulo dizendo: versículo 14. Amém, glória a Deus. Versículo 13, perdão, queridos. Capítulo 11 de Romanos, versículo 13 diz assim: Paulo dizendo: Dirijo-me a vocês que são gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso fazer com que o meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem.
porque, de fato, eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Ou seja, somos santificados através da massa de todos, de um a um. Versículo 17. Se porém alguns dos ramos, e aqui está a responsabilidade de um único homem sobre toda a família, amém? E de toda uma igreja, e de toda uma nação. Versículo 17. Se porém, isso era o caso dos judeus. Se porém, alguns, só que eles falharam. Versículo 17. Se porém, alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles, e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. Mas se você se gloriar, lembre-se que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz quem sustenta você. Eita, a raiz glória! Quem sustenta você, o nosso Jesus. Versículo 19. Então você dirá, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto. Eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para com você a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Aleluia, Se Deus não poupou nem o seu povo escolhido para levar a palavra, onde eles por diversas vezes pecaram, e não poupou nem o seu filho para sofrer por nós, meus queridos, fique atento. Fique atento. As consequências elas virão sobre nós também. Claro, nós temos o nosso Senhor Jesus para nos aperfeiçoar. Ele morreu por nós, pecadores. Mas este povo sofreu calamidade, sofre até hoje. Deus tem promessa. Está escrito no livro de Ezequiel, lá no capítulo 3, que Deus um dia ajuntará todo o povo de Israel, de todas as nações, e fará com ele aliança perpétua. Aleluia, e eterna. Deus. Mas essa aliança, meus queridos, será se esses judeus, que até hoje ortodoxos não entendem, não aceitam que Jesus veio para salvar o mundo, eles ficarão de fora. Mas se eles se renderem, há uma promessa. Eles, em Jesus Cristo, eles serão restabelecidos e serão salvos em Cristo Jesus. Aleluia. Quem dirá, meus queridos, alguns lá atrás que ouviram, viviam o reino de Deus, viram os milagres, viram o mar se abrir, né? E a sua descendência que não aceitou o Senhor Jesus, muitos perderam a salvação. Não é isso? E agora Paulo vai dizer, quem dirá nós que não temos raiz judaica, não fomos o povo eleito, e o Senhor nos enxertou no reino de Deus como gentios, glória. Pagãos, a misericórdia nos alcançou, e agora nós, como ingratos, simplesmente vamos deixando o reino e as coisas passarem. As maldições sobrevirão sobre nós, e em consequência disso também perdemos a vida eterna. É o que Paulo está dizendo aqui. Se o povo eleito não foi poupado, quem dirá nós, meus queridos? Tome cuidado, as consequências podem vir. Né? E aí nós inserimos a questão de maldição hereditária. Sim, ela é hereditária desde lá, porque o mesmo que criou a maldição é o mesmo hoje, que é Satanás, como disse a carta de João, quando Jesus fala com os fariseus. Ele mentiu, ele é mentiroso desde o início. Olha aí, igreja. E ele tem te enganado e pode enganar a mim, se nós não ficarmos firmes nas promessas do Senhor. Aleluia, louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor, Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória, aleluia. Pastor, a última pergunta, alguém tem noção do tempo? Tem não, mas 15 para as 4, mais ou menos, 4 horas. Aleluia, louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor, Deus de poder, de honra, Deus de glória. Pastora, pode estar respondendo a mensagem das pessoas, colocar a paz para cada um que está agora aqui conosco, ao vivo, colocar uma mensagem de saudação para cada um aqui, que logo após nós vamos fazer, depois já vamos entrar numa oração, queridos, amém? É forte a igreja, tá dando para comer da palavra, amém? Se alimenta aí dessa palavra, queridos. Fique atentos, meus queridos, essas questões são bases que nós precisamos nos desvencilhar, né, missionária? É. Na ação e no poder do Espírito Santo.
buscar a Deus em todo tempo, em orações, de jejum, em comunhão com a sua igreja, isso vai trazendo você para Cristo e vai te distanciando das potestades e principais, todas as ações malignas que provém no mundo, né? Que é delas que as brechas se abrem e as coisas ocorrem. Por isso nós temos que perceber que eu ontem falava com alguns irmãos em uma reunião Evangelismo e Missões, nós precisamos partir do princípio que ainda nós estamos na terra e sobre nós ainda, sobre o nosso sangue, há uma raiz luciferiana. Me perdoem a expressão, isso nos choca, sim, mas o pecado ainda habita em nós, como Paulo diz, né? Aquilo que quero, não faço, e aquilo que não quero, isso eu acabo fazendo. Sim. Por quê? Nós precisamos lidar essa culpa, esse medo que vem tentar tomar o nosso coração, e somos, como Paulo diz, levados à morte todos os dias, e de fato precisamos ser levados por Cristo à morte da carne todos os dias, porque ela milita, claro, sim, contra o Espírito. E isso é factual, e mais habita em nós. Nós precisamos fazer sempre, Jesus sempre leva os seus discípulos a fazer uma análise de si mesmo. Ele sempre separa a carne, até mesmo nos momentos maravilhosos, quando Pedro chega a ele e falando, olha, nós expulsamos demônio, foi maravilhoso e tal. Olha, não estejais contentes pelo que Satanás desceu do céu, mas estejais contentes porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Ou seja, glória, não estejais contentes só pelo que vocês estão vendo acontecendo, mas existe uma intimidade, existe o seu ser. E para Jesus, em primeira instância, o que importa é você. Aleluia, aleluia. Individualmente. Aleluia. E depois isso vai se tornar coletivo. Mas a sua salvação, a sua intimidade, o seu convívio com Deus, para Jesus é o que é mais importante. Aleluia. Aleluia. Queridos, a pastora Priscila está aí colocando o nominho de vocês aí, dando uma saudação, amém? Está no nome do pastor aqui, o pastor Flávio Miguel, amém? E a pastora Priscila está respondendo aí, colocando a paz para cada um aí, em nome de Jesus, amém? Meus queridos, ela está lá na mensagem, lá saudando vocês. Pastor, é forte, né? Eu vejo que Paulo foi usado dentro de tudo isso para os gentios, né? Como pastor, por isso que é importante, queridos, a partir do momento que nós estamos como nova criatura, né? Estamos em Cristo, buscarmos a palavra e transbordar, né, pastor? Para poder ir e pregar o evangelho a toda criatura. Precisamos falar, querido, do que Jesus fez e faz nas nossas vidas. Não é isso, pastor? Amém, missionário. Precisamos fazer com que chegue aos ouvidos de pessoas que ainda desconhecem. Por motivos, quais motivos? Falta mesmo de entendimento, de noção, né? Na cegueira espiritual. Quero só contar uma breve passagem. Sim, pastor. Missionário. Meus queridos, falando sobre maldição hereditária, eu conversava com a missionária Daniela no dia do convite, né, irmão? Sim. Eu venho de uma família, num contexto muito complicado, de uma família de pessoas que viviam ainda no tráfico de drogas e tal. E o meu padrasto, meu irmão, minha irmã participaram, né, desses momentos e tal. E o que ocorre? Eu me rendi a Cristo e esses meus irmãos não. Embora trabalhei com esse meu irmão, especificamente vou falar de um, levei ele à igreja, ele ficou por 6 meses e tal, aceitou Jesus, começou a fazer aula para o batismo, embora não ocorreu. Mas este meu irmão, assim como o meu padrasto, que não aceitaram Jesus, eles passaram por cadeias. Eles ficaram presos, meus queridos, durante 13 anos e 6 dias, exatamente esse dia, os dois. Se tratando de questão de maldição hereditária. Olha aí. 13 anos e 6 dias. E o que ocorre? Passaram pelas mesmas cadeias e nos mesmos prazos. Eita. Isso foi impressionante. A minha mãe percebeu isso, a minha mãe não tinha nem o senso religioso, nada. Minha mãe percebeu isso, me contou e mostrou o alvará. Né? Forte, igreja. Então, você percebe? Agora, eu, em dado momento, meus queridos, eu precisei fazer essa separação entre o meu irmão, meu padrasto e eu. Porque eu aceitei Jesus. E eu tomei posse disso na minha vida. Então, a minha vida não seguiu o mesmo rumo do meu irmão e do meu padrasto, que não se renderam ao poder de Cristo. Olha aí. Então, sobre eles, a maldição hereditária perpetuou. Mas a maldição foi quebrada na minha vida, como diz o livro de Provérbios. A maldição sem causa não prospera. A maldição, talvez, da sua família, de alguma situação, vai tentar visitá-la em algum momento. Mas você tem que ter dentro de si
internalizado, tem que ter o poder de Deus, e você terá certeza, e aqui vem a questão da dúvida de novo, né, missionário? Sim. A certeza que você é servo, serva de Deus, e declarar isso com a tua boca. Aleluia! Em nome de Jesus, eu sou servo de Deus, e diga isso para Satanás, qualquer situação, pessoas Glória! que venham através de alguma pessoa sobre a tua vida, Salarabas. declare isso. Aleluia. Eu sou servo de Deus. Glória. E a minha vida agora é nova. Eu sou uma Palavra nova forte. criatura, um novo ser. Embora lá tenha meu parente, tenha alguém, Aleluia. não. A minha vida ela vai ocorrer de forma diferente. Embora algumas fagulhas, como diz Tiago, né? Que uma pequena fagulha que vem da língua, ela pode incendiar uma floresta, mas não permita que a floresta do seu coração seja incendiada por setas e situações. Tenha a certeza, a sua identidade, quem você é. Você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, é forte. Que unção, é forte. Aleluia. É isso, você tem que ter você com Deus, querido. Sempre vai ser cada um de nós com Deus, querido. Nós temos que saber a nossa identidade. Eu sou filha do Pai, do Rei da Glória. Eu sou filha. É agir como filha, agir como serva e como filha. Amém? Glória a Deus. Para finalizar, pastor, aqui, só para finalizar essa questão toda, agora dentro do sistema do mundo, assim, das nações, tudo que está acontecendo lá fora, dentro dessa palavra forte que nós estamos colocando hoje, né, essas guerras lá fora, essas que vai dentro das políticas, das monarquias, no sentido que antigamente era reis, hoje são políticos, são governadores, enfim. Não vou colocar nomes aqui porque não me cabe, né? Nós sabemos que nós temos que orar e respeitar a autoridade, mas colocando tudo isso, pastor, lá fora, da forma que está, ela se caracteriza como a maldição hereditária e espiritual? Ou ela se caracteriza dentro também de comportamentos, de repetições de comportamentos, de falhas humanas? Quais os portais que essas guerras estão abrindo? É dentro mesmo dos portais do mundo espiritual maligno? Eu creio dessa forma, irmão. Porque se nós... tem uma fala acadêmica que eu acho muito interessante. Nós vivos vivemos das falas dos mortos. E de fato, o que pensamos hoje é reflexo de algo que foi falado lá atrás. Se você entrar nas ciências, em toda a área, você não vê alguém... É muito difícil alguém criar coisa nova. Por isso que Salomão vai dizer lá no capítulo 1 de Provérbios, não há nada de novo debaixo do céu. Tudo se repete. Ou seja, da fundação do mundo, meus queridos, é a fala de Jesus, é a fala de apóstolo Paulo. Lá nos gregos nós temos falas de tantos e tantos filósofos que hoje, esses pensamentos lá, hoje influenciam o marxismo, influenciam em tantas outras áreas aí, né? De todas as áreas do saber. Nós somos apenas reflexos do que foi falado lá atrás. E desde lá de trás, o juízo de Deus foi proferido, a graça de Deus está sendo oferecida. Aleluia! E cabe a nós, como Deus, Senhor Deus disse, hoje coloco entre vós a bênção e a maldição. Olha o que o apóstolo Paulo continua dizendo aqui sobre o nosso tema maravilhoso, aqui no capítulo 11, no versículo de número 25, com relação ao que a nossa missionária acabou de dizer. Vejam só. Capítulo 11, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem esse ministério, para que não fiquem pensando que são sábios. Olha aqui. Veio um endurecimento em parte de Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. O que é a plenitude dos gentios, meus queridos? É o tempo em que o mundo será julgado quando Jesus vier em glória. Olhem só. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Está escrito aonde? Livro de Daniel, capítulo 3, que eu acabei de dizer. Que o Senhor fará um ajuntamento com Israel, né? Reunirá deles de todas as nações. Promessa de Deus. Amém? E aqui está. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. O libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas enquanto à eleição, amados, por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram
desobedientes, para que também eles alcancem misericórdia à vista de que foi concedida a vocês. Aleluia. Porque Deus encerrou todos na desobediência a fim de mostrar a misericórdia Aleluia. a todos. Por isso, Glória meus a Deus. queridos, hoje, como no Antigo Testamento foi levantado a serpente para que todos aqueles que olhassem para a serpente não morressem, né? A palavra de Deus diz que Moisés disse assim, Deus dando orientação a Moisés. Jesus vai dizer no Novo Testamento que ele agora foi levantado para todo aquele que nele olhe, para todo aquele que nele observe, olhe para Jesus, como diz o livro de Hebreus, olhando para o nosso autor e consumador da nossa fé. Aleluia, Senhor Deus, Jesus Cristo. É para Ele que eu e você agora precisamos olhar, mais do que nunca, meus queridos, porque o mundo está envolto, tudo caindo, tudo desabando, famílias sendo dilaceradas, destruídas por princípios equivocados, pagões entrando até dentro mesmo da nossa igreja, mas nós precisamos perseverar em Cristo Jesus, olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé, para que você também não seja julgado como o mundo um dia será. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ai, olha, tá dando horário, gente. Vamos finalizar aqui. Eu só quero deixar aqui, pastor. Em Gálatas 3, mas eu estava na da libertação, né? Mas eu vou falar, deixa eu ver. É tudo tão lindo, né? A palavra de Deus é tão linda. Eu vou falar esses dois aqui. Amém. E aí, dentro de tudo isso que é aqui conversado hoje, né? Conversado não. Estamos aqui na palavra de Deus, né? Estamos aqui no evangelho, estamos aqui num culto, no devocional. Olha, querido, estamos aqui na bênção de Deus, amém? Estamos com a Lucinete Guerra. Pastor, um abraço, Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia, né? Todos aqui que estão aqui conosco, Deus abençoe com graça, paz e saúde, amém? Pega essa porção que é forte, é muito forte, pegue desde o início. E lá em Gálatas 3, do versículo 13, vai dizer, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha aí, Ele resgatou. Então Ele nos resgata, né? Fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Deus veio para nos libertar, querido. Ele é o nosso resgate, é o nosso libertador, é o nosso salvador. Aleluia. Quer dizer, toda a maldição já foi levada ali. Então basta nós o quê? Nos rendermos, não é isso, pastor? Aleluia. Aos pés de Jesus Cristo. E no 5 vai dizer, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Então não queira, né, pastor, voltar para o Egito. Não queira ter aquele jugo pesado em cima de você, de pecados, né? Então, nova criatura, está em Cristo, está liberto. Ser livre, liberta, está em Cristo Jesus. Amém? É essa a liberdade, não a liberdade que o mundo aí fala, não. Porque a liberdade que o mundo fala não é liberdade. Amém? Glória a Deus, louvado e agradecido é o santo nome do Senhor, não é isso, pastor? Amém. Queridos, pega essa porção. Um momento maravilhoso. Amém? É bom, né, pastor? Tá, olha, gente, de novo aqui tá o evangelho. Queridos, aqui a gente não fala, a gente fala sobre Jesus Cristo, assim como todas as igrejas que falam do verdadeiro evangelho da palavra de Deus. Amém? E com a salvação que é Jesus Cristo. Então aqui está, ó, o evangelho de Jesus Cristo, da Igreja Batista de Brasilândia, onde o pastor está fazendo um trabalho, amém? E aqui, ó, é o nosso Plante Boas Obras de Tuas Mãos. Aqui também é um livrinho da obra, né? É o livro da obra, só que só tem esse. Então esse livro eu sempre apresento, porque quem puder estar nos ajudando, amém? Para nós adquirirmos mais cópia, para também evangelizar. Aqui é um trabalho onde cada parte fala da palavra da Bíblia, juntamente com o testemunho meu das obras missionárias do Senhor, amém? Missão, Célula Plante Boas Obras de Tuas Mãos, Ministério de Missão Haja Luz da Palavra de Deus, Deus seja louvado. A fé sem obras, ela é morta, Tiago 2,14. Então, se puder estar nos ajudando, amém? A poder fazer mais desse livrinho aqui, para nós podermos distribuir e assim a palavra de Deus ser cada vez mais alcançada, amém? Que de todas as formas, querido, onde tem gente é onde nós devemos pregar, não é isso, pastor? Amém. É onde tem gente, nós precisamos fazer o trabalhar, o evangelismo, seja da forma que for,
Amém? Aqui, ó, mas seja da forma que for, falando do quê? Do Evangelho, da palavra de Deus, que Jesus salva, que Ele liberta, que Ele resgata. Amém? E cada um vai fazendo o seu trabalho, dentro do dom que Deus deu para cada um, dentro da proporção, mas na fé. Amém? E aí, alcançando vidas, alcançando almas para o reino, para todos nós. Que é isso que Deus quer, que sejamos alcançados. Assim como Jesus usou da vida de Paulo, não é isso, pastor? Ali para com gentios, aí em vários lugares, pregar, com várias pessoas também. Não importa da onde, o que importa é falar do Evangelho. O que importa é aquela pessoa sair do cativeiro, da escravidão e vir para Jesus. Sair das maldições. Sair das maldições e se render aos pés de Jesus. Que Ele é o único que pode nos salvar. Amém, pastor? Eu passo a palavra agora, queridos. Nos ajude nessa obra, plante boas obras tuas mãos. Agora nós vamos estar também, queridos, na casa de recuperação feminina também, amém? Levando a palavra, o alimento da alma e o alimento físico. Aleluia. Vocês que já conhecem aí nosso trabalho, nos ajude aí, querido, tá bom? Vivemos mesmo para mais pro reino, vivemos mais pro reino, primeiramente pro reino. Aleluia. E outras coisas não são acrescentadas. Aleluia. Amém? Isso é o que importa. Queridos, pastor, agora vamos aqui finalizar. Pastor, fica à vontade se quiser mais falar algum testemunho, ou se quiser fazer uma oração, pastor, fica à vontade a forma que vai fazer. Eu convido os irmãos para estar aqui juntos. Estamos aqui nos bastidores, né? Sempre aqui, estamos aqui, a pastora também intercedendo em oração, com também o obreiro Edilson, a pastora Priscila. Pode vir, queridos. Nós vamos fazer aqui a oração. O pastor, agora eu passo a palavra para o pastor finalizar em oração. Amém, pastor? Glória a Deus. Deus abençoe. Olha, isso aqui é meu. Amém? Sempre aí está aprendendo a palavra de Deus. Isso aqui é uma lembrancinha para os pastores. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Então vamos estar orando. E pega essa porção, levante a mão ao alto aí. Se eu fosse você, eu dava um pulo desse sofá agora, dando glória, aleluia. Agarrando a esse Deus de maravilha, dando um abraço, edificando aí a tua família. Dê as mãos, aleluia, louvado no nome do Senhor. E ore junto, querido, ore junto. Vem mais pra cá, meus queridos, pelo menos pra aparecer a perninha, né, pra saber que, ó, tem aqui, entendeu? Tem um povo de Deus aqui nos bastidores, querido. Aqui é palavra, aqui é povo unido, aqui é tudo é pra glória, porque somos pra glória de Deus, amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha aí. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, vamos finalizar aqui com esta palavra, que nenhuma condenação há, porque nós sabemos que Satanás sempre vem colocar sobre nós peso, né? Mas que haja em você nessa tarde um peso de glória na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Não olhe para isso ou para aquilo, olhe para Jesus. Aleluia. É Ele quem conduz a sua vida, em nome de Jesus. Você que talvez ainda não foi na igreja, não conhece Jesus, mas está vendo esse áudio através de algum irmão que te enviou, que você venha receber o Senhor Jesus na sua vida como Senhor e Salvador da tua alma, amém? Porque nós precisamos de coisas para viver aqui, mas nós temos que ter em mente, meus queridos, que nós não ficaremos aqui, amém? Esta terra é apenas passageira. Talvez você é jovem e fala, mas quanto tempo, meus queridos? Nós que já temos uma certa idade e orientados pela palavra de Deus, percebemos que de fato Jesus está voltando. Não sabemos o tempo e nem a hora, mas os sinais estão aí à vista para todos nós. Renda-se a Jesus, jovem, renda-se a Jesus, você mais adulto, tenro, em idade. A minha mãe agora com 65 anos se rendeu a Deus. Se renda a Deus, ao poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus! Tome o seu coração, mude a sua vida de uma forma plena e maravilhosa. Esse é o desejo do nosso coração. Por isso, esse exercício da nossa querida missionária, seu esposo, sempre está trazendo essa palavra maravilhosa aos nossos corações. Amém? É por isso esse amor de Deus flui nos nossos corações e nós desejamos também que flua no seu. Oramos, amém? Amém, Senhor, Deus de glória, Deus de paz, Deus de pacificação. Sim, Pai querido, Deus longânimo, Senhor, nós oramos nessa hora pela vida dos teus servos. Aqueles ainda que não se renderam ao poder do Espírito Santo, sejam tocados pelo teu amor, pela tua graça maravilhosa, Senhor Jesus. Alcança, que essa palavra venha alcançar os quatro cantos do mundo, Senhor Jesus amado e santo. Pai, levanta a tua palavra, diz que é o Senhor que levanta aquele que está caído, Senhor. Nesta tarde, Santo de Israel, não seja a nossa mão, mas seja
seja a tua neste lar, Senhor da glória, seja a tua, Senhor, a levantar esse que está caído, titubeando em dois pensamentos, Pai querido, que a tua graça seja maior, Senhor, do que a aparência do pecado nesta vida, Santo de Israel. Deus, fecha as portas, as brechas de Satanás nessas vidas, Pai querido, em nome do Senhor Jesus nós oramos. Toma, Senhor, pela tua destra poderosa, nós declaramos a tua bênção que enriquece, não acrescenta dores sobre essas vidas, Santo de Israel. Continua também, Senhor, com tua mão estendida sobre a vida da missionária, do seu esposo, e toda a sua extensão familiar, Senhor, nesse trabalho tão maravilhoso ao qual o Senhor levantou os teus servos, Pai. Usa eles cada dia mais com poder e glória do Senhor, Pai amado e santo. E que as hostes espirituais da maldade sejam quebradas, lançadas fora, em nome do Senhor Jesus. Ó Santo de Israel, tudo aquilo que vem tentar visitar na mente, no coração deles, ó Pai querido, que seja declarado a cair por terra neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus poderoso, Deus de glória, Deus de poder. E nós saímos aqui agora, Senhor, deste momento, Senhor, mas não da tua presença, Santo de Israel, cheios da tua presença e da alegria que excede todo e qualquer entendimento, Senhor. Toma este lar, alcança estes lares também, Senhor, que estão aqui, Senhor, meu Pai querido, representados por essas famílias e por esses irmãos, Pai querido, que estão ouvindo esta palavra, Senhor. Alcança esses corações, ó Pai, em um nome poderoso do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Uma salva de palma para esse Deus maravilhoso. Aleluia, Deus Santo. Receba, meu Pai, que fica gravado no memorial dos céus. Aleluia. Queridos, receba Juscelia, em nome de Jesus. Receba irmão Rafael, irmã Juscelia, irmã Ana Maria. Aleluia. Receba irmã Edinalva. Receba irmã Gislaine Rodrigues. Receba irmã Marta da Silva Santos, que está aqui conosco, querida. Agora que eu estou te vendo, a paz de Jesus, graça, a paz e luz de Jesus. Também aí que Deus está usando poderosamente, que Deus continue te usando. Glória a Deus e a cada um de vocês. Receba irmã Lucinete, a pastora. Deus abençoe tua vida, pastora. Obrigada, é uma honra tê-la conosco sempre. Cada um de vocês, em nome de Jesus, a Edinalva, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, aleluia, aleluia. Se ficou faltando alguém, irmãos, aleluia, receba também, amém? Aleluia. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Sim, a Gilvana, a Ana Maria, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Receba aí essa oração que foi feita, escute quantas vezes for necessário, amém? A Carla Santos, em nome de Jesus, a cada um de vocês que estão aqui, se estiverem aí no sofá, juntamente com a família, nos assistindo, cada um de vocês receba essa palavra, amém? E todos sejam alcançados aí com essa oração poderosa aí que o pastor aqui fez a cada um de nós, amém? Orai uns pelos outros em nome de Jesus. Queridos, pastor, Deus abençoe, amém? Obrigado, Senhor, meu Deus, Jesus Cristo, por esse tempo, por esse momento, por essa família, meu Pai. Deus abençoe, pastor, poderosamente, consagra a tua vida, a vida da pastora Priscila, das crianças, de todos aqui, do alto da cabeça. Ah, voltou, glória a Deus, amém? Glória a Deus, olha o impedimento aí, queridos, para mim finalizar aqui. Deus abençoe, amém? Com graça, paz e luz, saúde, luz, Jesus, sobre a tua vida. Abraça esse Deus, Jesus Cristo, e o amado Espírito Santo, seja com cada um de vocês, amém? Deus abençoe. Quer dar a bênção apostólica, pastor? Glória a Deus. Aleluia. Que o amor de Deus Pai, a graça dos Filhos e as consolações do Espírito Santo, que é Deus, seja com todo o povo de Deus. E todos dizem amém. Glória a Deus. Fiquem com Deus. Um ótimo domingo. Deus abençoe.